Pastor Eleazar, eu vou fazer uma breve oração e, na sequência, você já pode, então, começar, mais uma vez, essa discussão, esse debate, ou melhor, esse seminário aí, sobre esse tema que tem sido também polêmico e tem dado pano para manga. Alguns já venderam tudo ou querem vender, enfim. Que Deus te use mais uma vez. Vamos orar. Você, onde estiver agora em casa, assistindo também conosco, feche seus olhos, vamos orar. Querido Pai, nós vamos estudar agora o capítulo 8 do livro Eventos Finais. O pastor Eleazar, mais uma vez, vai dirigir esse estudo, que ele seja inspirado pelo teu Santo Espírito e que possamos compreender, aprender e que, na medida do possível, possamos ser instrumentos também para ensinar outras pessoas. Nos dá a tua bênção, abençoa o pastor Eleazar e sua família, abençoa os nossos amigos que estão conosco, já conectados, e todos aqueles que estarão assistindo esse vídeo ao longo aí dos próximos dias ou meses, que o Senhor possa capacitar cada um e o Espírito Santo possa estar operando na vida deles. Nos dá a tua bênção esse estudo, em nome de Jesus. Amém. É contigo, professor. Muito boa noite a todos. Uma satisfação estar com vocês para nós estudarmos mais uma vez a palavra do Senhor sobre estes assuntos tão importantes que são os assuntos proféticos. Alguns têm me questionado, principalmente nesses últimos dias, pastor, chegou a hora de a gente ir para o campo. Ellen White tem dito em seus livros que nós deveríamos morar no campo e deveríamos sair das cidades. Eu aconselho você a comprar material da Casa Publicadora Brasileira, Vida no Campo, de Ellen White. Tem um outro livro também escrito, acho que pelo neto dela, salvo engano, ou foi o filho dela, falando sobre este assunto também. Eu posso depois deixar na descrição do vídeo ou no chat o nome deste livro, mais precisamente, que me fugiu agora o nome dele daqui da memória. Muito bem. Então, vários irmãos me perguntam, pastor, e aí? Temos que sair? Algumas pessoas, como vocês já percebem, começam a falar em vender, né, casas. O pastor Luciano chegou a mencionar isso, vender tudo e sair da sua residência e ir morar no campo, abandonar a cidade e fazer isso de maneira precipitada. Então, nós vamos fazer um estudo hoje, que está no capítulo 8 do livro Eventos Finais. Eu gostaria de compartilhar a minha tela com vocês, e aí a gente vai fazer esse estudo do capítulo 8, que tem como título aí as cidades, tá bom? Fica aí até o final para você não perder essa parte acerca da saída das cidades, que vai estar assim mais para o finalzinho, tá bom? Acho que eu compartilhei aqui a tela errada. Pronto, agora sim. Agora vamos compartilhar a nossa tela. Então, capítulo 8, eventos finais, as cidades. Eu gostaria de fazer análise já de alguns textos com vocês. E Ellen White, ela começa traçando um paralelo, não é? Entre aquilo que aconteceu lá no passado e aquilo que nós temos visto hoje. Ela diz assim, olha, recebendo a maldição de Deus, Caim se retirou da casa do pai. Escolheu a princípio para si a ocupação de cultivar o solo, e então fundou uma cidade. Chamou-a pelo nome do seu filho mais velho, era Enoque o nome do filho mais velho dele. Saíra da presença do Senhor, rejeitar a promessa do Éden restaurado, a fim de buscar suas posses e alegrias na terra, sob a maldição do pecado, ficando assim à frente daquele ou daquela grande classe de homens que adoraram o Deus deste mundo. Então, esses foram os primeiros construtores de cidades, né? O Caim foi, de fato, aí o primeiro construtor. Você vai perceber, depois do dilúvio, nós temos ali os descendentes dos filhos de Noé também construindo a Torre de Babel e uma cidade ali, Nimrod, não é? Construindo uma cidade que veio a se tornar símbolo da corrupção. Babilônia deriva daí. Então, essas são as primeiras cidades, né? Esses são os primeiros momentos em que a Bíblia registra a construção de cidades, e está aí no livro Primeiros Escritos. Ellen White, ela vai dizer que as cidades são
viveiros de vícios. A sucessão de prazeres e divertimentos centraliza-se nas cidades. Muitos pais que escolhem um lar na cidade para os filhos, pensando dar-lhes maiores vantagens, são desapontados, mas demasiado tarde se arrependem do seu terrível erro. As cidades de nosso tempo tornam-se depressa como Sodoma e Gomorra. Os muitos feriados animam a ociosidade. Os divertimentos, o teatro, corridas de cavalo, jogos, as bebidas alcoólicas, banquetes e orgias estimulam ao extremo todas as paixões. A juventude é arrastada pela corrente popular. E aí você diz, então, pastor, deveríamos abandonar as cidades. Eu diria a você que se você pode, você tem condições de morar em um outro ambiente que não seja um ambiente de uma cidade grande, principalmente como a gente vai perceber aqui por esses textos, não há nada de pecaminoso em você não morar numa cidade. Mas a gente vai ver mais à frente, e quando nós lermos sobre a questão do equilíbrio, e eu acho que a palavra-chave aqui é esta, e eu queria que você gravasse esta palavra, equilíbrio. Tudo que se faz sem equilíbrio dá errado. Tudo. E algumas pessoas, elas são desequilibradas naturalmente no que diz respeito a este assunto. Então, eles leem o texto de Ellen White, percebem o perigo, de estarem ali na cidade. É algo realmente complicado. Os textos são claros, pastor, então não tem outra opção. Temos que correr. Como eu disse, de fato, a melhor opção que nós temos seria viver longe dos grandes centros. Fato. Ninguém aqui, nenhum adventista em sã consciência vai dizer o contrário, que a grande cidade, os grandes centros urbanos são o melhor lugar para nós estarmos. Não estamos aqui advogando isso. Agora, estamos sendo prudentes e equilibrados ao dizer que todos que moram, então, na cidade têm que sair e ir morar lá no campo. Fique até o final do estudo que a gente vai avaliar isso direitinho. Tá? Vamos lá. As cidades são viveiros, então, de vícios, juízos que sobrevêm às cidades nos dias de hoje e também nos dias que imediatamente precedem a volta de Cristo. Ellen White diz assim: terríveis abalos sobrevirão à terra. E os suntuosos palácios erigidos à custa de enormes despesas certamente se transformarão em montões de ruína. Ou de ruínas. Quando é retirada a mão de Deus que restringe o destruidor, começa a sua obra. Então ocorrerão as maiores calamidades em nossas cidades. Então, as nossas cidades, em algum momento, sofrerão as maiores calamidades já imaginadas. Os juízos de Deus recairão sobre estas cidades. E, nesta hora, os servos de Deus não devem estar ali, naturalmente. Bom, mas a gente vai ver qual é o momento, então, ideal para nós abandonarmos as cidades. Neste mesmo capítulo, Ellen White ela faz uma descrição, e aqui eu estou trazendo para vocês uma interpretação que eu e vários outros teólogos veem como plausível a um acontecimento ocorrido em 2001. Outros acham que não, que talvez esta cena seja imediatamente anterior à volta de Cristo. Mas eu queria que, lendo os textos, vocês vissem as imagens e comparassem se o que ela escreveu ali, naquele capítulo, se tem alguma coisa a ver ou não. Eu particularmente, não estou aqui falando oficialmente, esta é a posição da Igreja Adventista. Não, o pastor Eleazar, ao estudar o livro Eventos Finais e ler estes trechos, eu enxergo como sendo, sim, uma referência também a este evento ali descrito, que ocorreu em 2001. Eu queria que vocês acompanhassem comigo, o 11 de setembro ali de 2001. Acompanhem a leitura. O texto ele é muito claro porque ele... Opa, deixa eu voltar. O texto ele é muito claro porque ele fala sobre a cidade de maneira assim, bem específica. Ele cita a cidade, ele cita o local e a descrição que, para mim, é algo que pesa muito. Veja, uma ocasião, achando-me eu na cidade de Nova York, fui convidado à noite para contemplar os edifícios que se erguiam andar sobre andar para o céu. Na época dela,
ela teve esta ocasião onde foi convidada para ver estas cenas, não é? E o texto continua: garantia-se que esses edifícios seriam uma prova de fogo e haviam sido construídos para glorificar os seus proprietários e construtores. Erguiam-se eles cada vez mais, e neles era empregado o mais precioso material. Aqueles a quem estas construções pertenciam não perguntavam a si mesmos como melhor poderemos glorificar a Deus. Não tinham ao Senhor em suas cogitações? E o texto continua: enquanto se erguiam esses edifícios, os proprietários se regozijavam com ambicioso orgulho de que tivessem dinheiro para empregar na satisfação do próprio eu e provocar a inveja de seus vizinhos. Grande parte do dinheiro que assim empregavam havia sido alcançado por meio de extorsões, oprimindo os pobres. Esqueciam-se de que no céu se conserva o registro de todas as transações comerciais, todo trato injusto, cada ato fraudulento acha-se ali registrado. A cena que em seguida passou perante mim foi um alarme de fogo. Ela tem uma visão. Ela diz assim: olha, a cena que eu comecei a ver foi um alarme de fogo. Lembre-se, ela está na cidade de Nova York. Os homens olhavam os altos edifícios supostamente incombustíveis e diziam: estão perfeitamente seguros, mas esses edifícios foram consumidos como se fossem feitos de piche. Os aparelhos contra incêndios nada podiam fazer para deter a destruição. Os bombeiros não podiam fazer funcionar as suas máquinas. Bom, alguns entendem que essa descrição cumpre os eventos ocorridos em 2011, de setembro de 2001. Outros entendem que não, por conta de alguns detalhes, como os bombeiros, a máquina funcionava, não é que não podia funcionar, mas não apagava o fogo, etc. Existem, assim, visões diferentes, mas o que nós percebemos é que calamidades viriam, e este é o objetivo do capítulo 8 do livro Eventos Finais, mostrar que calamidades sobreviriam sobre as grandes cidades, sobre os grandes centros. E aí Ellen White vai falar também de outras cidades, como Chicago, Los Angeles, e olha a descrição que ela faz destas cidades. Opa, passei aqui sem querer. Muito bem. Cenas que ocorriam em Chicago e outras grandes cidades também passaram diante de mim. Ao avolumar-se a iniquidade e retirar-se o protetor poder de Deus, houve tempestades e ventos destruidores. Edifícios foram destruídos pelo fogo e deitados abaixo por terremotos. Algumas pessoas entendem que estas grandes cidades como Chicago, Los Angeles, ainda sofrerão esses juízos divinos, e isso em um pouco espaço de tempo. Eu confesso para você que, lendo esses textos aqui, eu não moraria nestas cidades. Se alguém me convidasse, vamos morar em Chicago, eu dizer, rapaz, eu agradeço, mas eu vou dispensar, viu? Não, porque, rapaz, tem uma profecia que diz que vai ter ventos destruidores muito fortes, edifícios sendo destruídos, deitados abaixo por terremotos. Eu, particularmente, dispenso morar em Chicago e Los Angeles. Mas esta profecia ainda está por se cumprir, apesar de que são lugares que já se registrou outros momentos assim de tempestades e terremotos, né? Muito bem. São Francisco também e Oakland. O terrível terremoto que sobreveio a São Francisco será seguido de outras manifestações do poder de Deus. Sua lei tem sido transgredida. As cidades tornaram-se poluídas pelo pecado. Estudai a história de Nínive. Deus enviou uma mensagem especial a essa cidade iníqua, por intermédio de Jonas. Muitas mensagens como a sua seriam transmitidas em nossa época se as cidades iníquas se arrependessem como Nínive. Muitas mensagens como a sua seriam transmitidas em nossa época se as cidades iníquas se arrependessem como Nínive. Então, na época de Ellen White, os grandes centros aqui no Brasil não eram assim ainda como estas cidades, mas nós poderíamos acrescentar aí muitas outras cidades e que cumprem estas
profecias no sentido de serem extremamente rebeldes, violentas, promíscuas. Você tem aqui no Brasil São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, a própria cidade de Salvador, são grandes centros e que você vai encontrar tudo isso daí. A pergunta que a gente faz é, então a gente já tem que sair agora, pastor? Veja, vamos com calma e já estamos chegando lá para essa resposta. Falar um pouquinho sobre sindicatos, que é um aspecto também que o capítulo 8 menciona. Os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia tal qual nunca houve desde o princípio do mundo. Alguns homens combinarão segurar todos os meios que se possam obter em certos ramos de negócio. Formar-se-ão sindicatos e os que a eles se recusam nisso serão homens marcados. É um texto muitíssimo forte. A gente não vai debater muito sobre essa questão aqui dos sindicatos, talvez em outros capítulos Ellen White aborde melhor essa questão. O foco aqui realmente é falar sobre a questão das cidades. Continuemos. Nas cidades, então, nós entendemos que, apesar de toda a promiscuidade, de toda a violência, de tudo isso que nós acabamos de ler, as cidades, elas anseiam por luz, pela verdade, elas querem que a verdade chegue a elas. E aí eu já vi algumas pessoas, quando a gente fala sobre essa questão de vida no campo, alguns já começam a meio que brigar, sabe? Dizer assim, não, mas você tem que morar no campo, tem que fazer como Enoque. Enoque, ele morava no campo e ia na cidade, pregava e voltava para o campo. Outros dizem assim, você pode morar no campo e pregar pela internet, não precisa ir lá na cidade. E assim vai. As pessoas, elas começam a colocar, claro, há textos do Espírito de Profecia que mencionam estes aspectos de que, de fato, Enoque, ele morava no campo e ele ia à cidade, ele não morava. Ele tinha condições de fazer isso. Lembremos-nos da época em que Enoque viveu e a promiscuidade, a mundanidade, o mundanismo, perdão, era grande, bem avolumado, como em nossos dias. Ellen White fala sobre isso, o próprio Jesus diz, assim como foi nos dias de Noé. Então, nós entendemos que naquela época havia, sim, muita promiscuidade, muita violência, mas nós não temos maiores detalhes de como foi o mundo antediluviano em termos de cidades, se havia, assim, populações como a que nós temos hoje, cidades tão gigantescas, grandes metrópoles mesmo, megalópolis, como nós temos o Tóquio, São Paulo, Nova York, e não sabemos se naquela época haviam cidades assim, né? Então, a terra também, a senhora White, ela comenta que ela era muito mais, como ela tinha saído das mãos de Deus há pouco tempo, ela era muito mais bela, não havia grandes montanhas, a terra não tinha a geografia que nós temos hoje. Então, assim, as condições de campo e de viver no campo eram muito, talvez, mais fáceis naquele tempo do que em nossos dias. Então, Enoque, ele vivia afastado, e ele, então, ia às cidades para pregar, e algumas pessoas já começam a fazer como se isso fosse uma regra, uma obrigação. Quer servir a Deus, tem que sair, tem que ir para o campo. Quem mora na cidade está indo contra a vontade de Deus. Vamos ver aqui sobre estas cidades e como elas precisam da presença de pessoas que falem a respeito de Deus. As cidades das nações serão tratadas rigorosamente. Contudo, não serão castigadas com a extrema indignação de Deus. Por quê? Porque algumas almas ainda se despregarão dos enganos do inimigo, arrepender-se-ão e se converterão. Então, nas cidades, muitas pessoas estão precisando de pregadores, de pessoas que falem. Agora, nem todos podem deixar as cidades por enquanto. E você pode estar enquadrado neste grupo. E sabe o que eu já observei? Um fenômeno muito interessante. Eu já vi muita gente falando sobre isso, e alguns até brigando em chats, em conversas pela internet, pessoas as quais eu conheço. Mas você que mora na cidade está falando contra, está sendo contra a vontade de Deus, o Espírito de Profecia é bem claro quanto a isso, você tem que morar no campo e tal e tal. E aí eu pergunto, você já mora no campo? Não, ainda não tive ainda condição. Ué, mas como é que você está falando tanto assim do outro e você mesmo ainda não mora? O fato é, nem todas as pessoas elas têm condições de sair imediatamente e ir para o campo. Repito, se há possibilidade, se você tem condições, se isso não vai atrapalhar a sua vida pessoal, se isso não vai atrapalhar o seu trabalho, enfim,
se isso não atrapalha a sua... não vai desestabilizar você, trazer mais prejuízos do que melhorias, você, se tem esta opção, seria uma excelente opção. Não há dúvidas de que morar num lugar como o campo seria uma opção interessante. Mas você não pode fazer disso uma obrigação, não pode dizer que os irmãos que não fazem isso não estão seguindo a vontade de Deus, e nem deve querer obrigar todos a seguir o que você está falando. E olha o que Ellen White diz: conforme o tempo avança, cada vez mais terá nosso povo de sair das cidades. Olha, conforme o tempo avança. Então você já vai percebendo que é algo que gradativo. Ela não está dizendo assim, deixe agora, senão você está indo contra o Espírito Santo. O tempo vai avançando, cada vez mais terá nosso povo de sair das grandes cidades. Durante anos temos recebido a instrução de que nossos irmãos e irmãs, e especialmente as famílias que têm filhos, devem fazer planos. Olha, fazer planos. Vejam as palavras, porque estas palavras é que vão definir se você está sendo equilibrado ou desequilibrado. Gradativamente, não é? E conforme o tempo avança. Você deve fazer planos, ou seja, percebeu? Fazer planos. Então, não é um negócio assim que você vai fazer sem planejar. O camarada vende tudo, não tem nem lugar onde morar, não sabe nem como morar no campo, nem sabe plantar. Aí vai morar no campo, agora pega a enxada, meu filho, vai trabalhar. Trabalhei 2 dias, a minha mão está toda cheia de calo. Você não sabe trabalhar no campo? Então, por que foi para lá? Devia ter feito um curso antes, sem planejamento, sem equilíbrio, e aí vai, não, eu li a Ellen White, eu vi ali na internet falando que tem que ir para o campo. Bora para o campo, mulher! Aí vende tudo, vai para o campo, chega lá, fica lá perdido. Depois volta, não tem casa para morar, fica ali numa situação mais complicada do que estava antes. Então, continuando o texto. Durante anos, então, Ellen White diz, nós temos recebido a instrução de que nossos irmãos e irmãs, especialmente as famílias que têm filhos, devem fazer planos para abandonar as cidades, conforme diante deles se abra o caminho para fazê-lo. Mas o pastor não abriu o caminho para eu fazer, então não faça. Ellen White é clara. Conforme se abra o caminho para fazê-lo. E o que é isso? Você já tem a terra para comprar? Você tem o dinheiro para comprar a terra? Você vai morar numa boa terra? Ou você vai morar numa terra árida que não tem como você plantar, não tem como fazer nada? Então, tudo tem que ser avaliado. Não é assim. Eu vou morar no campo. Calma. Você vai morar no campo? Certo. Você já tem o dinheiro para comprar o campo? Não, já tenho a terra. Opa, muito bom, meu irmão. Como é a terra? Lá no sertão só tem cacto. Vou viver de palma. Você consegue viver de palma? Por isso que a Ellen White ela vai dizer, olha, conforme o caminho se abra o caminho para você fazer isso. O caminho está aberto? Você tem uma boa terra, você já sabe cuidar da terra, não é? Você sabe plantar, você sabe colher, você já tem condições de uma reserva financeira para que quando você vá para o campo, você vai abandonar o seu emprego? Não, pastor, vou morar perto, é um campo, mas dá para eu ir, financeiramente eu posso morar lá e pegar minha condução e vir até a cidade, trabalho e depois volto. Assim os meus filhos eles vão ter condições de ter uma melhor educação aqui, etc. Bom, nos Estados Unidos, e na época que Ellen White escreveu isso, era inclusive mais fácil, porque existia algo que era possível fazer, que era chamado homeschool. É quando as crianças elas estudavam em casa. Aqui no Brasil você não tem essa possibilidade. Se você tira o seu menino da escola, e eu, particularmente, a minha visão, não concordo muito com isso, mas se você tira o seu menino da escola e você diz, não, vou educar em casa, meu filho não vai mais na escola, eu já vi alguns pais fazerem isso, meu filho não bota mais o pé na escola, e quem vai educar sou eu. Às vezes o camarada nem o ensino médio tem completo, mas ele quer ser o professor do menino. Aí ele vai dar aula para o menino, tira o menino da escola, depois o conselho tutelar bate na porta. Tudo feito sem planejamento, sem o caminho se abrir. Então você tem tudo isso, tem condução para levar o seu menino na escola e voltar, certo? Você está num ambiente agradável, você sabe plantar, tem uma boa terra, tem irrigação, tem água. Pastor, é realmente um bom lugar. Pronto. O caminho se abriu. Muitos terão de trabalhar com empenho para ajudar a abrir o caminho. Mas até que seja possível saírem, olhe,
até que seja possível saírem, durante todo o tempo que ali permanecerem, devem ser muito ativos em fazer o trabalho missionário, por mais limitada que seja a sua esfera de influência. Mas, até que seja possível saírem, durante todo o tempo que ali permanecerem, devem ser muito ativos em fazer o trabalho missionário. Tem gente que está querendo ir para o campo para descansar. Vou para lá que eu vou ficar o dia todo sem fazer nada. Não é esse o propósito, não é? Escolas, igrejas e restaurantes nas cidades. Olha o que Ellen White fala. Muito mais se pode fazer para salvar e educar os filhos dos que presentemente não podem sair das cidades. Então, há pessoas que não podem sair das cidades. E a gente deve abandonar essas pessoas? Não. Muito se pode fazer por elas. E o que se pode fazer? Essa é uma questão digna dos nossos melhores esforços. Devem se estabelecer escolas de igreja para as crianças que estão nas cidades, e em ligação com essas escolas devemos tomar providências para o ensino de estudos mais elevados, onde estes forem exigidos. Então, por que a igreja adventista, então, fica construindo escola adventista nas capitais, né? Onde você chega tem escola adventista, tem hospitais, tem restaurantes, enfim. Por quê? Porque há uma necessidade. Há pessoas que não podem sair de lá. E eu louvo a Deus, porque aqui, por exemplo, na cidade de Aracaju, onde eu moro, tem uma escola adventista, minhas filhas podem estudar. Talvez você more numa cidade que não tenha. Infelizmente. Mas, assim, entre morar no campo e frequentar uma escola do mundo, e eu morar aqui na cidade, minha filha frequentar uma escola adventista, eu prefiro estar aqui. Eu diria que, na educação dos filhos, muito mais vale aquilo que você ensina para eles dentro de casa do que você morar no campo e não ensinar nada. Você quer um exemplo? Algumas pessoas pegam alguns textos do Espírito de Profecia, de maneira isolada, para querer obrigar que todo mundo tem que sair e ir para o campo. Eu, Eleazar, sempre morei em cidades. Meu pai nunca teve uma roça, meu pai nunca teve condições de comprar assim uma fazenda para a gente morar na roça. Então, nós sempre moramos em cidades, pequenas, mas eram cidades. Morei em Vitória da Conquista, estou morando em Aracaju, morei em Santa Maria da Vitória. Eu morei em um monte de cidades, filho de pastor, moro em um monte de cidades. Mas veja, eu sou pastor. E alguns usam textos do Espírito de Profecia para dizer assim, você que não mora no campo, seu filho vai apostatar. Seu filho vai sair da igreja, vai para o mundo, sabe por quê? Porque você está na cidade. Eu morei na cidade e sou pastor. Meu pai é pastor e eu sou pastor. Eu não devia estar apostatado? Não estive apostatado porque a educação que meus pais deram a mim não me permitiram isso. Eu quero fazer um convite a você. Entre no YouTube e procure um canal chamado Minutos Proféticos com Haná. Haná escreve assim, H-A-N-N-A-H. Minutos Proféticos com Haná. H-A-N-N-A-H. É um canal da minha filha. Lá você vai ver minha filha explicando Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3, Daniel 4, Daniel 5, Daniel 8. Inclusive, ela vai explicar em termos da língua hebraica por que é que Antíoco Epifânio não pode cumprir a profecia de Daniel 8, por que ele não é o chifre pequeno. E o chifre pequeno é, portanto, Roma, em sua forma religiosa, em sua fase pagã e religiosa. Ela vai mostrar isso no vídeo dela. E aí você diz, como é que uma menina de 9 anos sabe tudo isso? Porque não importa se ela está na roça ou se ela está aqui. Quem o pai é dela sou eu. Quem tem que educar ela nos caminhos do Senhor sou eu. Ela pode estar na cidade ou no campo. Hoje, infelizmente, você estando ou na cidade ou no campo, as influências do mundo chegam para você. Porque você pode estar lá no campo, se você tiver uma internet na mão, o mal chegou para você. Se você quiser viver realmente a realidade do campo, nem celular você leve para lá. Porque se você vai para o campo e você tem uma televisão, uma internet, já foi. Você não está mais no campo. Você está dentro da cidade, praticamente. Tudo que é de ruim chegou para sua mão. Está aqui, ó. Na sua mão você tem tudo. Então, a diferença vai estar no tipo de educação que você, pai, vai dar para o seu filho. Então, tem muita gente falando que a fórmula mágica para o menino crescer nos caminhos do Senhor é o quê? Vá para o campo, meu filho. Não. A fórmula é instrui o menino no caminho em que se deve andar. Essa é a fórmula. Mas tem gente que não quer gastar tempo com o filho para explicar a Bíblia, para explicar a profecia. A minha filha, ela, com 4 anos de idade, você vai ver lá no canal dela, 4 anos de idade, ela fez a série
as igrejas do Apocalipse, onde ela explica qual é a igreja de Éfeso, Esmirna, ela sabe tudo decorado. Ela, com 4 anos, não sabia ler ainda. Ela decorou tudo. Então, ela sabia a igreja de Éfeso, que vai do ano tal até o ano tal, o que aconteceu nesse período, e ela ainda fala assim, e isso corresponde ao primeiro selo, ela vai fazendo a correspondência das igrejas com os selos, 4 anos. Sabe por quê? Porque papai e mamãe sentavam com ela para ensinar. Ela poderia estar no campo e receber a mesma instrução. Então, não é desculpa, mas é porque é filha do pastor. Bíblia tem para todo mundo. Esse livro sagrado está disponível a todos. Então, você que tem a obrigação de estudar com seu filho, não espere pelo pastor, não espere pela professora da escola sabatina, é você e Deus e seus filhos. Ok? Continuando. Esse texto que eu vou apresentar a seguir, ele foi escrito em 22 de dezembro de 1893, como resposta a uma carta de um obreiro preeminente em Battle Creek, informando a senhora White, olha o que aconteceu. A senhora White falou, ela escreveu vários textos que nós temos que sair das cidades, temos que ir para o campo, que é a melhor opção, e etc. Você conhece os textos e realmente é isso mesmo. Talvez o campo ainda é o melhor lugar, porque a gente sabe que tem menos influências assim visíveis, como eu falei, através da televisão, da internet, você já chega mal, mas assim, você não sai na rua e vê tanta coisa ruim, né? Você sai ali, vê a natureza, vê. Ótimo. Então, Ellen White escreveu várias cartas, escreveu vários manuscritos falando sobre isto. E olha o que aconteceu. Um pastor mandou uma carta para ela, informando a senhora White de que, em resposta à sua admoestação, de 1 a 2 centenas, entre 100 e 200 pessoas, estavam se preparando para sair da cidade o mais breve possível em direção à zona rural. Então, em torno aí de 200, 100, entre 100 e 200 pessoas leram os textos de Ellen White e disseram, vamos embora? Bora para o campo. Vamos sair da cidade, é hoje. A Ellen White mandou esta orientação aqui que eu queria ler para você. Pode haver indivíduos que agem precipitadamente e entram em algum negócio de que nada sabe. O camarada não sabe trabalhar na terra, não sabe pegar numa enxada, não sabe como funciona o campo, mas ele quer se aventurar. Entram num negócio de que nada sabem. Deus não exige tal coisa. Nada se faça de maneira desordenada para que não haja grande perda ou sacrifício de propriedade, devido a discursos ardentes e impulsivos que despertam um entusiasmo que não é segundo a vontade de Deus, para que, por falta de equilibrada moderação, lembram que eu disse qual é a palavra mesmo? Que vocês tinham que ter em mente? Equilíbrio. Ellen White diz, para que, por falta de equilibrada moderação e devida contemplação e de sadios princípios e propósitos, uma vitória que necessitava ser ganha se transforma em derrota. Percebeu? Pessoas na época de Ellen White, não, vamos embora, temos que sair lá de gente. Isso aí, você não sabe como funciona o negócio do campo. Você nunca morou lá, você não tem ideia de como funciona, quer largar tudo, ela diz, é uma decisão precipitada, alguns estão agindo precipitadamente. E eu vejo isso hoje. Muita gente agindo precipitadamente. Não, temos que sair, vamos logo, e aí começam a bombardear na internet. Sai. Se você não mora no campo, você não está fazendo a vontade de Deus. Calma lá. Não é bem assim, não. Então, quer dizer, eu cuido de um distrito de 10 igrejas, estou aqui na cidade de Aracaju. Eu tenho que morar no campo, eu tenho que ir embora, não vou poder visitar os irmãos. Não, pastor, você não está fazendo as lives? Visita os irmãos pelo celular. Ô, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, eu não vejo a hora de acabar esse negócio, que é para eu dar um abraço nos meus irmãos. É horrível você ficar falando assim. Eu queria dar um abraço neles, orar com eles, estar na casa deles, como eu sempre faço. Mas olha, eu gostei desta parte onde ela diz, para aqui por falta de equilibrada moderação. Quando nós tomamos decisões precipitadas, via de regra, estas decisões não são equilibradas. São decisões equivocadas. As decisões precipitadas, elas sempre trazem transtornos e, como Ellen White diz aqui, pode se transformar numa derrota. Vendeu tudo, foi para o campo, não soube lidar com a terra, não soube lidar com o campo, agora está com prejuízo,
Não tem mais o comércio, não tem mais a casa, agora quer sair do campo porque não deu certo, quer voltar para a cidade. O menino, que ele foi para o campo para o menino ficar na presença de Deus, mas ele não deu a educação, porque a educação que era necessária, imaginou que só chegando no campo o menino já ia ser de Deus. Aí o menino está no campo, mas não faz a vontade de Deus do mesmo jeito. E aí agora? Aí agora ele quer voltar para a cidade, agora ele não tem mais casa, não tem mais... E aí se torna uma derrota. Queridos, equilíbrio é a palavra. Equilíbrio. Agora, existe um sinal para a gente fugir realmente das cidades. E algumas pessoas ficam dizendo assim, não, mas fuga é uma coisa, e sair das cidades é outra coisa. Lê o texto. Lê o texto. Olha o que Ellen White diz. Não está muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos, isso é o quê? Futuro. Seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal da fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se nossa nação, o poder do decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, isso aqui é decreto dominical, será uma advertência para nós. Do mesmo jeito, quando os romanos estavam ali rodeando Jerusalém, os discípulos entenderam aquela palavra profética de Jesus e, saíram de Jerusalém. Ela diz, o decreto dominical é o momento para a gente, quer ficar na cidade, fique. Agora, nesse momento, realmente, ela diz aqui, devemos fugir. Será, então, tempo de deixar as grandes cidades. Deixar. Ela não diz assim, alguns dizem, não, mas é porque ela aqui está falando de fugir. Ela fala deixar. Será o tempo de deixar as grandes cidades. Se ela diz que será o tempo de deixar as grandes cidades, é porque tem gente que está vivendo nas grandes cidades. E se é para estas pessoas que estão vivendo nas grandes cidades deixarem, é porque elas são pessoas de Deus. Porque os ímpios vão continuar lá. Então, se ela está dizendo que, olha, esse tempo é o tempo para se deixar as grandes cidades, então, ali realmente é um tempo que nós precisamos deixar. Quem? Quem estiver vivendo lá e for servo de Deus. Então, você já vai percebendo por aí que Ellen White não é taxativa em dizer que todos têm que sair, porque claramente ela dá o conselho de que alguns, muitos talvez, estarão vivendo nas cidades a ponto de, olha, neste tempo é o tempo de você deixar a cidade. Quem mora lá. Então, aí já não importa se teu filho está na escola, se não está, se vai chegar um momento na história do planeta Terra em que a coisa vai caminhar para o tempo do fim mesmo. Já estamos vivendo neste tempo do fim desde 1798, mas eu estou falando do fim do fim. Quando a coisa realmente apertar, quando o decreto dominical sair, aí é tempo de deixar. Será, então, tempo de deixar as grandes cidades. Passo preparatório ao sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Quando é o tempo? Claramente ela define. Isso aqui agora já não é mais assim uma orientação. Você já percebe que ela dá um alerta. Os judeus, ou aqueles discípulos de Jesus que ouviram Jesus falar do cerco de Jerusalém, não saíram, morreram. Ficaram lá e se prejudicaram. Então, se você não vai sair nesta hora, bom, é uma opção. Apesar disso, de que devemos deixar os grandes centros, ainda assim, Ellen White ainda menciona de grupos que ainda terão que permanecer. E pastor? É. Porque decreto dominical ainda não é fechamento da porta da graça. Quando o decreto dominical sai, aí a igreja recebe a chuva serôdia. Para quê? Você vai ficar na chuva serôdia lá no pico da montanha, escondido. Recebeu o poder do Espírito Santo. Para quê que você recebeu o poder do Espírito Santo? Se não for para pregar o mundo. Decreto dominical sai. Ninguém prega. Todo mundo vai obedecer ao sinal da besta. E quem é que vai pregar para o pessoal obedecer o selo de Deus? Muitos terão que vir para a cidade para pregar. Ellen White disse que os pastores serão presos. Irmãos, a gente vai cuidar dos rebanhos, do rebanho, né? Que alguns precisam realmente estar lá, mas muitos de nós seremos presos, seremos perseguidos. Alguns, num pequeno tempo de angústia, pagarão com a própria vida, serão mortos. Depois que a porta da graça se fechar, no grande tempo de angústia, Ellen White diz, ninguém morre mais. Mas no pequeno tempo de angústia, alguns pagarão, testemunharão com a própria vida. E como é que é isso? Porque nós vamos estar ali pregando nas cidades.
o Espírito Santo vai ser derramado, e a gente tem que falar para as pessoas, olha, esse dia que foi instituído aí é falso. Vocês precisam obedecer a Deus. Vamos estar fugindo, é verdade. Mas vamos estar pregando também. Então, a gente vai sempre perceber esta palavrinha que eu mencionei, equilíbrio. O sinal para deixar é este aqui. Apesar disso, ainda teremos que pregar. Porque depois do decreto dominical é hora de pregar e muito. Para que Jesus volte logo. Já está no final, não é? E as pessoas vão estar ali ouvindo e muitos vão dizer assim, então não aceita esse sinal não, vai ser perseguido também. Não aceita esse sinal aí, esse falso dia de repouso, não aceita, vai ser perseguido. Mas este é o momento de você pregar, o momento de você falar. Queridos, terminamos aqui a nossa explanação sobre este capítulo. Eu espero que, no abordar destes assuntos, destas questões referentes à cidade, campo, você tenha sempre em mente a palavra equilíbrio. Nunca tente impor aos outros. Eu vejo esta falta de compreensão, essa falta de equilíbrio em muitos outros aspectos. Não é? Algumas pessoas, por exemplo, quando falam sobre alimentação, olha, se você come carne, você está pecando. A Ellen White diz, aconselho os comportores observadores do sábado não comer carne, não porque seja pecado, mas porque não é saudável. Equilíbrio. Equilíbrio. Devemos deixar? Sim. É o melhor a se fazer? É. Mas a pergunta é, se eu não fizer, então estou pecando. Então, se eu comer, então não vou para o céu. Estou falando, eu sou vegetariano, tá? Mas aí, se você comer, então você não vai para o céu. Não é assim, calma. Tudo tem que ser visto com equilíbrio. Ela mesma diz, olha, eu aconselho, não é porque não é pecado, não é porque é pecado, mas porque não é saudável. Olha, você deve morar no campo, é a melhor opção. Mas se você não tem condição de fazer, se o caminho não está aberto, se você não tem experiência, não saia. Agora haverá um tempo que precisamos deixar. Vai ser nesse tempo aqui do decreto dominical. Em outros livros, Grande Conflito, por exemplo, você vai lá folheando e no próprio livro Eventos Finais você vai perceber que no decreto dominical a gente também vai ter que pregar. Então a gente sai, mas tem que vir, tem um grupo que vai ter que estar aqui para pregar. Enfim, equilíbrio. Eu acredito que essa é a palavra. Não tente impor às pessoas o seu pensamento, o seu ponto de vista pessoal. Deixe que o Espírito Santo fale, deixe que a profetisa do Senhor fale, e não tente colocar palavras à boca dela, nem impor a sua visão pessoal ao texto e às pessoas com quem você está lidando. Que Deus abençoe a todos.